Pronto, gravando, gravando. Isso, beleza. Pessoal, a Flávia não vai poder participar hoje, tá? Ela teve um compromisso, pediu desculpa a todos. E a gente vai manter aquela dinâmica que vocês estão acostumados. O Fernando vai fazer uma apresentação para a gente que é muito interessante. E aí ele vai também abrir para um bate-papo. Eu quero que vocês explorem bastante, porque eu estava conversando com o Fernando que ele é o cara da tecnologia, aquele cara, aquele amigo nerd que você tem assim, que fala, pô, esse cara eu sei que eu posso perguntar para ele, que ele vai responder. E o Fernando, ele tinha um podcast que era muito legal. Puxa vida, era muito bacana. Fazia ele e a esposa. E esse podcast era uma aula de futurologia, que o Fernando falava, ó, vai ter tal coisa, já está acontecendo no mundo tal coisa. Eu falava, não, esse cara não é possível, velho. Ele tá com história e tal, né? E aí teve uma passagem que a gente fez uma mentoria, nós juntamos um grupo, não lembro quantas pessoas foi, a gente fez uma mentoria e o Fernando, para a gente começar essa mentoria, o Fernando falou, ó, eu vou passar um livro para vocês, eu quero que todos leiam esse livro, quero um livro realmente futurista, assim. Ele falava de coisas que ainda vão acontecer, já começava a falar de inteligência artificial naquela época, umas coisas muito interessantes, hortas urbanas, uns negócios assim muito, muito legal, que acho que já deve estar acontecendo por aí. E aí foi muito engraçado que o Fernando, ele estava com o meu endereço e ele comprou um livro para ele, eu imagino que foi isso, né, Fernando? Comprou um livro para ele e mandou e veio errado para o meu endereço. E era, acho que um livro do Morgan, não foi? Psicologia Financeira? É da psicologia financeira, excelente. Sensacional o livro. Aí eu falei, pô, o cara me mandou um livro, eu fui agradecer e falou, pô, foi para você o livro? Eu falei, foi, não era. Eu falei, não, então fica aí. Foi um baita de um presente que caiu na minha mão. E esse cara, inclusive, está no evento ele veio no evento da XP aí esses dias. Foi, Morgan House. Isso, sensacional. Então, pessoal, ó, vou recomendar que vocês colhem no Fernando aí, se vocês quiserem saber de tecnologia, de novidade, esse mundo aí que a gente nem imagina que está acontecendo ainda. E eu quero que o Fernando se apresente, porque ele é o CEO da TerraScience, né? Uma das coisas que me impressionou na época que eu sempre fui do treinamento esportivo, e a TerraScience, não, desculpa, a outra empresa sua, né, Fernando, que fazia os testes para a NASA, não é isso? Micromet. Os testes de VO2 dos astronautas era a empresa do Fernando que tinha lá o software. O Toral é preparador físico também, então ele gosta desse papo aí. E aí, Fernando, por favor, você se apresente e, pessoal, com vocês aí, o nosso amigo Fernando Teixeira. Vai lá. Legal. Bom, primeiro, uma honra estar com vocês. Eu sei que eu estou com um grupo de empresários e empresárias experientes, né? O Edson me conta há muito tempo desse grupo, né? Eu estava confiante que um dia eu ia ser chamado para bater um papo com vocês, tá? Eu sou engenheiro, eu formei já faz bastante tempo, formei em 88, e com 5 anos de formado eu caí na área de saúde. E a primeira empresa que eu abri foi uma empresa para diagnósticos em cardiologia. Quem aqui já fez o teste na esteira ergométrica, de alguma maneira já foi cliente nosso. E eu trabalhei por 21 anos, né? Fui fundador dessa empresa, trabalhei nela por 21 anos. No meio do caminho, eu fiz um mestrado em educação física, engenheiro mecânico fazendo mestrado em educação física. Eu nunca defendi, mas eu fiz o mestrado todinho. E uma das realidades que aconteceu comigo, gente, que vocês vão entender com facilidade, é o seguinte: eu trabalhava com cardiologia. Você trabalha muito perto da doença e bem perto da morte. Não tem jeito. E como eu era o líder na empresa, toda vez que tinha um óbito, alguma coisa assim, isso vinha para mim, não tinha jeito, entendeu? Cara, o que eu notei? É muito importante a gente fazer diagnóstico, muito legal, mas no mestrado eu aprendi que tinha um negócio antes da doença, que era a prevenção, que é o estilo de vida.
E eu fiquei com aquele negócio na cabeça e a gente até tentou, dentro dessa empresa de cardiologia, que existe até hoje, é líder, eu já vendi faz 13 anos, mas ela é a líder até hoje no mercado, eu tentei colocar essa parte preventiva. Mas eu estou contando história de mais de 20 anos atrás, então ainda era muito cedo no mercado, só que eu nunca esqueci disso. E aí, uma época lá, apareceu uma oportunidade de eu vender, e eu vendi, não fiquei rico, e ainda peguei o dinheiro para montar a TerraScience, que é uma empresa totalmente dedicada para aumentar a expectativa de vida saudável. Eu vou explicar bem rapidinho e aí a gente começa a bater um papo, tá? Todo mundo aqui no grupo já conhece o conceito de expectativa de vida. Hoje no Brasil está em torno de 73, 74 anos, tá? Que é o número de anos que você vive. Mas talvez vocês nunca tenham parado para pensar nesse conceito de expectativa de vida saudável, que é o número de anos que você vive com saúde. E o que está acontecendo no nosso mercado, tá? E na verdade com a raça humana como um todo, mas nós estamos num mercado onde isso é uma oportunidade de ouro, tá? A gente sempre está aumentando o número de anos que a gente vive e diminuindo o número de anos que a gente vive com saúde. Então, isso está criando, de um lado, um problema na sociedade muito grande, de outro lado, uma oportunidade gigante para todo mundo que tiver alguma solução para que a pessoa recupere a sua saúde ou diminua a velocidade da queda e tudo mais, tá? Então, assim, exagerando para ser didático, né? Você pensa naquele idoso que não tem mais músculo, que já está com andador e tal, ele não tem mais expectativa de vida saudável. Só que o negócio está complicando de tal maneira que você pensa, ninguém aqui no grupo nunca ouviu falar de um adolescente trancado dentro do quarto com ideação suicida se cortando. Acabou também a expectativa de vida. O cara com 16 anos não tem expectativa de vida saudável, só que ele vai viver até 80, 86. Então você imagina, né, que não é viver, é durar, né? E aí aqui na TerraScience a gente se dedica a construir tecnologias, hardware, software, modelos de negócios, soluções financeiras para equipar pessoas como vocês, para que vocês possam cumprir a missão de trazer saúde, tá? Então, numa apresentação muito rápida, né? Assim, essa foi minha carreira de 30 e poucos anos aí, 32 para 34 anos, tá? Eu realmente acho que, como a gente está entre amigos aqui, né? Eu acho que é muito válido vocês pararem, perguntarem e tudo. E, em vez de eu tentar montar uma apresentação de 1 hora, PowerPoint e tal, eu achei por bem eu fazer o seguinte, né? Eu penso muito sobre o mercado de atividade física e eu tenho ideias e opiniões, tá? Isso não significa que as minhas opiniões estão corretas, tá? Muito pelo contrário, tá? Mas eu sou muito fiel a determinados pensamentos que eu tenho e, em especial aqui no grupo, a gente está falando de pessoas que trabalham com, né, os piscineiros, né? A gente que já esteve na moda, já saiu da moda e agora está na última moda em Paris, né? Então, assim, esse segmento que vocês estão é um dos segmentos em que eu tenho mais esperança de resultados positivos nos próximos 30 anos, tá? E aí, eu acho que a gente podia, talvez, começar com um tópico muito quente e ver se vocês têm dúvidas sobre ele, que é a inteligência artificial. O que vocês acham? Bacana. Tenho 3 com a câmera ligada, né? Sinal dos tempos, né? Hoje em dia, com EAD, é assim que funciona mesmo, tá? Gente, eu acho que eu podia fazer o seguinte aqui. Eu falar 2, 3 minutinhos de como eu estou vendo a questão da inteligência artificial, o que eu acho que vai acontecer e aí eu acho que a gente podia perguntar, tá? Então, vamos lá. Começando pelo que todo mundo sabe, tá? A inteligência artificial, ela na verdade, ela não é uma tecnologia nova, ela já tem 60 anos que ela foi concebida, tá? E de 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá, esse negócio virou, assim,
mainstream total, né? Assim, tá todo mundo falando desse negócio, de tudo que é jeito, para um lado, para o outro e tal. E muitos de nós estão contemplativos. Primeiro, da onde veio esse troço, né? E segundo, qual que é o impacto que ele vai gerar nos nossos negócios, nas nossas vidas, tá? O da onde ele veio, o que aconteceu é o seguinte: por que que isso virou realidade e por que que foi a tecnologia mais rapidamente adotada na história da raça humana? Porque finalmente o poder de computação chegou numa capacidade tal que permitiu implementar as teorias dos últimos 60 anos. Então, não é que a teoria é nova, não. A teoria era antiga, só não tinha computador para rodar, entendeu? E isso aconteceu de 2 anos para cá, com uma empresa chamada NVIDIA. Tá? Então, esses caras lançaram os hardwares que permitiram que tudo acontecesse. A forma mais visível de inteligência artificial é a tal da LLM, que são modelos grandes de linguagem. Então, aqui eu acho que todo mundo já deve ter dado aquela brincadinha com o chat GPT, né, de perguntar alguma coisa, e já deve ter tido alguma impressão inicial, tá? Mas existem outras formas de inteligência artificial mais antigas que a gente já usa há muito tempo e que talvez a gente não tenha parado para pensar que são por inteligência artificial, que é o Waze, Maps, entendeu? Aí embaixo dessas ferramentas aí já tem outras formas de inteligência artificial que estão chegando, tá? E essa questão da velocidade de subida da capacidade da inteligência artificial, se a gente está num momento que eu chamaria de 1 agora, é esperado que em 3 anos vá para 100, porque essa é a velocidade do crescimento exponencial que está todo lançado para acontecer. Existem 2 eventos teóricos, um previsto para 2029, outro previsto para 2040. Tá? O 2029, o pessoal acha que vai conseguir criar um negócio chamado AGI, que é a Inteligência Artificial Geral, ou genérica. Tá? E o que significa esse marco? Que uma inteligência artificial possuirá a mesma inteligência da raça humana. Ela não supera a gente em conjunto. Cada um de nós sabe fazer uma coisa. Essa inteligência vai saber fazer o que cada um de nós sabe fazer, tá? E hoje, se você usar o ChatGPT, você vai ver que ele já te supera em domínios que você não conhece. E, infelizmente para mim, me supera em domínios que eu conheço, entendeu? Eu uso ele aqui todo santo dia. Em 2040, o pessoal está prevendo um segundo fenômeno, que é a gente se fundir com ela. Então, a gente conseguir andar junto, porque hoje a gente já não anda junto, não vai andar nos próximos anos, mas existem iniciativas que chamam singularidade, tá? Dada essa pequena teoria, né? Quer dizer, por que eu estou falando isso aqui no grupo, tá? Eu vou começar com uma afirmação polêmica, mas em que eu tenho um grau de confiança acima de 90%. Tá? Daqui a 5 anos, só vão existir 2 tipos de empresa. Tá? As empresas que trabalham com inteligência artificial muito forte e as que fecharam. Não tem outro. Tá? E isso hoje é uma situação onde, claramente, se vocês já testaram um pouquinho, vocês sabem que ainda não está tão fácil, que ainda não funciona tão bem e tal. E o que eu aconselharia, tá? E lembre-se, eu tenho o mesmo problema que vocês, tá? Eu não estou falando isso de uma posição distante, onde aqui na Terra Science está tudo tranquilo, não está. O que eu faria é o seguinte: eu não sei como, mas o que nós fizemos aqui, tá? Em vez de eu falar o que eu faria, tá? A gente está investindo em inteligência artificial, testando, fuçando para um lado, fuçando para o outro. Já conseguimos lançar o primeiro produto monetizado com inteligência artificial e ainda não conseguimos
grandes reduções de custo com inteligência artificial, mas já conseguimos algumas reduções de custo pequenas, tá? E a nossa tese aqui é o seguinte: hoje a gente tem aproximadamente 40 pessoas na equipe, tá? E tem um faturamento aí aproximadamente de 8 milhões de reais por ano, tá? A gente acha que se a gente sonhar é de graça, tá, gente? Então vou sonhar aqui com vocês, tá? Que a gente pode chegar em faturamentos de até 200 milhões de reais por ano, porque a gente atua na área de saúde e essa é uma área que cresce muito, tá? E para chegar em 200 milhões, eu quero ter 40 funcionários. Os mesmos. Os mesmos números de funcionários de 8 milhões é o número de funcionários que a gente quer ter com 40 milhões. Só que a gente vai ter dezenas de funcionários de inteligência artificial. Então, assim, numa primeira passada, né, assim, 5 minutinhos, tá? Eu jogo esse pepino na mão de vocês e acho que se vocês acharem por bem, antes da gente pegar outros tópicos, tá? Me pergunta aí coisas bem pontuais mesmo. Eu conheço o ramo bem, Fernando, então tá? deixa eu mandar a primeira aí para você, que eu acho que cabe bem aí nesse momento da tua fala. É, eu não lembro exatamente quantos são, mas os Ds que acontece quando chega uma tecnologia nova, isso é muito interessante. Existe eu vou pegar aqui para ficar fácil, tá? Existe um cara chamado Peter Diamandis, tá? E esse cara, ele é um cara que eu sempre segui muito e ele explica claramente como que é o processo de adoção da tecnologia e são 6 Ds, tá? O primeiro D é quando um processo sai do mundo analógico, né, e vai para o digital. Tá? Então, eu vou pegar um exemplo que todo mundo aqui conhece, tá? Câmera com filme, ok? E aí alguém lançou uma câmera digital, foi a própria Kodak, inclusive, tá? Todo mundo conhece essa história. Só que, pela faixa etária que eu estou vendo na sala, tá? Vocês lembram que as primeiras câmeras digitais eram verdadeiras porcarias. Então, enquanto que o primeiro D era digitalização, o segundo D é desapontamento. Então, você olhava para a tecnologia e eu acho que se você estiver falando de substituir a tua vendedora por uma vendedora de inteligência artificial, talvez você esteja nessa fase de desapontamento inicial, tá? Sendo que vai mudar muito rápido. Só que, em seguida, a tecnologia começa a crescer e, seguindo no exemplo das câmeras digitais, ela causa uma disruptura no mercado. E essa disruptura foi o fim do filme, né? Não existe mais filme hoje, e com ele foram várias indústrias que eram consideradas imbatíveis, tá? Então, terceiro D, disrupção, tá? E aí tem o quarto D, que é a desmonetização. Então, quem de nós aqui não comprou um filme de 12 fotos, foi revelar, achou muito caro fazer a revelação, e hoje, quando vai tirar uma foto qualquer, tira 3 fotos. Entendeu? Na mesma hora, você tira 3 fotos, tira 5 fotos, você não está variando nada, tá? Por quê? O valor é tão baixo, tão baixo, tão baixo, que você não pensa 2 vezes antes de tirar foto. Você não fazia isso com o filme nunca. Você pensava, fazia pose e tirava uma foto. Então, a desmonetização vem depois, tá? E aí vem a desmaterialização. O que é? Se você pensar no que um celular substitui, é incrível. Ele substitui um próprio telefone, que era um trambolho desse tamanho. Ele substitui som, gravador de voz, lanterna. Ele desmaterializou a lanterna. Entendeu? Videocassete. Pode pegar aí o tanto de coisa que vem sendo desmaterializado. Tá? E, por último, vem o sexto D, que é a democratização. A tecnologia fica tão barata que ela se torna acessível a todos. Então, hoje no mundo tem bilhões de celulares, né? Na verdade, já é bem parecido com o número de seres humanos, tá? Por causa que seguiu o processo 6D. E o motivo da pergunta do Edson, eu tenho certeza, isso vai acontecer no fitness? Já está acontecendo no fitness. Não é que vai, já está acontecendo no fitness, tá? Não significa que ainda não existam lanternas. Ainda existem.
entendeu? Você não usa a lanterna do seu celular para explorar uma caverna, mas ela é jogada num nicho muito específico. Então, esse fenômeno desse cara, dos 6Ds, ele é inequívoco, vai acontecer com tudo, com muitas coisas, tá? E com algumas, talvez não, tá? Eu não sei, por exemplo, eu acho, não consigo ver hoje como que eu faço para desmaterializar uma piscina, entendeu? Mas, assim, vários aspectos que estão em volta da piscina vão seguir os 6Ds, isso é certo. Na minha opinião, Fernando, eu vejo assim, o ato em si da aula, o processo que acontece, a mágica, a magia da aula, isso tudo não vai se perder, mas a gente vai ter uma série, já tem, né, uma série de ferramentas que estão nos ajudando a tornar a nossa aula, o nosso produto principal muito mais atrativo. Vou te dar um exemplo. Hoje nós estamos começando a fazer, coisa que a gente não fazia um tempo atrás, mapeamento de sintomas, por exemplo, com as senhoras da hidroginástica. Tá? Então, na medida que eu tenho um produto que é tecnológico, que está me ajudando, então eu estou acrescentando, eu estou agregando valor na minha aula. E assim vai. Então, tem uma série de ferramentas hoje que estão acontecendo, a gente está usando já, e que vão se popularizar muito mais, vão se tornar imprescindíveis, pelo menos o meu modo de ver. Quando hoje você coloca cloro na água ou ozônio na água, agora você tem que colocar bits e bytes na água. Isso é certo, entendeu? Se você não estiver tratando a sua piscina digitalmente, o que acontece, Edson, e isso é muito importante falar o seguinte, tá? Não é a inteligência artificial que vai tirar um piscineiro do negócio. É o piscineiro com inteligência artificial que vai tirar o piscineiro sem inteligência artificial, tá? E isso já é bastante claro aí no mercado. Uhum. O próprio, você falou piscineiro, que é uma brincadeira aqui do grupo, né? Mas assim, hoje eu já não tenho piscineiro. Então eu tenho robô de aspiração, eu tenho 4 robôs de aspiração, eu tenho tratamento automático de cloro, aquecimento automático, medidor de parâmetros, tudo automático. Então, quer dizer, esse cara para mim hoje ficou obsoleto. Então, ele que vai cuidar da vida dele, porque a gente já consegue, não consegue ainda 100%, mas pelo menos eu não tenho dor de cabeça que eu tenho com esse cara, né? Então, aos poucos, ele vai sumir, ele vai desaparecer do mercado. Isso é fato em dezenas e dezenas e centenas de profissões. Se alguém tiver alguma pergunta sobre inteligência artificial, vamos em frente. Se não, acho que a gente podia tentar mudar o tópico aí. Tá aberto aí, pessoal, se alguém quiser. Opa, que bom, expliquei bem. Legal. Bom, eu acho que a gente podia comentar um pouco aqui da jornada do cliente dentro das unidades de fitness, tá? Eu vou chamar de fitness de maneira global, tá? Mas eu sempre pensei muito fortemente que existem grandes oportunidades de transformar a jornada com que o cliente tem dentro da sua academia, tá? E para ilustrar isso, eu vou pegar com um tópico que é um tópico que eu tenho um viés por ser fabricante, mas que eu acredito firmemente, que é o seguinte: há 3 semanas atrás eu levei bronca de tudo que é médico. Não, você precisa de músculo e tal, beleza, 60 anos, está na cara e tal, vai fazer musculação. Aí eu lembrei do tanto de lesão que os professores já fizeram em mim e falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pulo de 6 meses no Pilates, que está mais acostumado com os cabelos prateados, né? E depois disso eu vou para a musculação. Então eu vou me fortalecer um pouco no Pilates, né? E eu moro aqui em São José, uma das cidades mais ricas do Brasil. Moro no bairro mais chique aqui, num predinho, tá? Eu não estou na parte chique, mas estou perto. E aí eu peguei uma academia de Pilates muito boa, né? Na verdade é um estúdio, um cara bem montado, tal, tocado por fisioterapeutas. Todos os meus professores são fisioterapeutas, tá?
E aí, na primeira aula, fui eu e minha esposa lá, e aí ela fez a avaliação física em mim. E a avaliação física em mim foi: meu nome é Jasmine, como é seu nome? Fernando. Legal, vamos começar? Foi isso. Essa foi a avaliação física, tá? Detalhe que eu, em si, não tenho nenhuma condição muito especial, a não ser o fato que eu tive uma cirurgia no braço, que eu tive um ombro congelado, mas não estava agudo, não, tá? Só que a minha esposa, ela teve câncer há 7 anos atrás. Correu tudo bem, mas enfim, e ela tem condropatia e crepitação nas juntas, tá? E a gente, bobinho, né? Falou, não, peraí, deixa a gente te falar, né? Deixa eu te falar, tenho isso, fiz aquilo, tá assim e tal. Cara, era a mesma coisa que tentar, sei lá, cara, jogar pérola para povo, tá? Ela é fisioterapeuta formada. Então, uma das coisas que eu vejo que é um erro super comum é o erro de você não conhecer o seu cliente. E tem uma coisa chamada avaliação física que foi muito mal tocada durante décadas e era feita de uma maneira deselegante, focada em percentual de gordura, focada em atletas, péssimo, tá? E que foi talvez uma das coisas que a nossa empresa mais colaborou para o mercado, porque hoje a visão que a gente tem de avaliação física é de que ela é o melhor instrumento para você detectar oportunidades de melhora na saúde, porque não existe nenhum aluno em sã consciência que procura a sua academia, principalmente academias aquáticas, tá? Que vem procurar porque está super satisfeito com a performance dele, tá? Ele vai porque a mulher dele falou que ele está gordo. Ele vai, a mulher vai porque o marido separou dela, entendeu? Ou ficou viúva, enfim, o adolescente, tá todo mundo já chega sabendo que ele está mal. E a avaliação física clássica, ela tem um caráter de mostrar que você está mal, o que é um negócio, no mínimo, ruim, né? Você acaba de receber um cliente, você fala, pô, você está gordo, você está fraco, entendeu? É um estímulo negativo, né? E aí o que a gente fez foi inverter essa lógica de sempre falar o seguinte: olha, a gente descobriu várias oportunidades de melhora em você e a gente tem um plano para você. Então, na minha opinião, a avaliação física deixou aquela salinha embaixo da escada no subsolo, que é onde ela ficava, fica até hoje, tá? E ela foi lá para vendas. Ela é o melhor instrumento de vendas que você tem hoje. Por quê? A gente chama ela como se fosse um espelho. Se ela for bem feita, ela reflete a imagem do cliente para ele mesmo. E quando ela faz isso, ela mostra que ele está indo muito mal na gestão da saúde dele. Isso pode ter uma pegada estética, isso pode ter uma pegada de dor, não importa. Você tem que ter instrumentos para você mostrar para o teu cliente que você viu ele, que você tem um plano para ele, que você tem como mostrar as vitórias que ele for tendo ao longo do tempo. E, infelizmente, isso não é usado nem em 1% das academias do mundo. Eu vou tentar despersonalizar do Brasil, porque é verdade, tá? Então, é uma oportunidade perdida e que, gente, funciona, é baixo custo, não era baixo custo e tal, e vocês estão deixando dinheiro na mesa. Não tem só a nossa empresa, tem outras, tá? Vocês estão deixando dinheiro na mesa se vocês não se dedicarem a montar uma solução que avalie as oportunidades de melhora do seu cliente e acompanhe ele, tá? Então, era essa uma provocação que eu queria fazer. E abro para perguntas, ou, se quiserem, eu mostro uma ou duas novidades tecnológicas. Você tem uma tela aí do mapeamento de sintomas, só para quem não conhece entender, Fernando? Tem, claro. Tá. Pessoal, só para vocês... Ó, eu sou cliente do Fernando há 4 anos e a gente, quando uma pessoa chega no meu balcão para perguntar o preço da hidroginástica ou da musculação, a gente joga essa pessoa para uma sala e a gente faz com ela o mapeamento de sintomas. Então, antes da vendedora atuar, eu tenho uma pessoa que recebe esse cliente e vai para a sala para fazer o mapeamento de sintomas, para entender, para
o mapeamento, vocês vão ver ali que ele dá um score da saúde dessa pessoa. E isso que o Fernando falou é muito importante, que a gente usa sempre. A gente está vendo aqui uma oportunidade de melhora. Apareceu para vocês aí a... Apareceu, tá certinho, Fernando? Tá. Então, é o seguinte, toda a jornada do aluno hoje, quer você queira, quer você não queira, ela começa digital. Então, ele vai olhar seu site, vai olhar lá no Google se você tem pontuação, vai olhar no teu Instagram, vai olhar no teu WhatsApp e ele vai te mandar um oi. E a pergunta é sempre a mesma, quanto custa? Nunca muda, entendeu? E quando você tem que responder, não adianta, e mesmo que você não responda, outros vão responder no seu lugar, tá? Então, o que a gente criou foi um primeiro link digital de cuidado com o aluno e determinação de oportunidades. É um questionário que você, tudo bem, fala seu preço, tá? Eu custo 320 por mês, eu custo 120, sei lá qual que é o preço, tá? E você vira para ele e fala, cara, já que você entrou em contato com a gente, para te agradecer, eu queria saber se você quer fazer um mapeamento da sua saúde gratuito, sem compromisso, tá? Se o cliente topa, você gera um link para ele no WhatsApp. E nesse processo, quando você gera o link, você já captura os dados do lead todo, nome, e-mail, data de nascimento, enfim, sexo e todos os dados que você precisa. Ele responde no celular dele 78 sintomas e a gente agrupa isso nesse mapa de sintomas, tá? Aqui a gente vê como é que está emoções, coração, olhos, ouvidos, nariz, sono, cabeça, articulações, a parte de energia e disposição, enfim. Quanto maior a barra, gente, maior a quantidade de sintomas que está ali. E aí, isso era o que se fazia antigamente numa consulta. Se vocês pararam para pensar, parou de ser feito na consulta, tá? Mas o nome dessa tecnologia chama semiologia, que é o ato de você pegar sinais e sintomas, tá? E hoje, o fitness usa isso com vitória. Por quê? Quando o cliente responde isso aqui para mim, eu simplesmente olho nas maiores barras e descubro que esse cliente, por exemplo, ele alega que ele tem sintomas de depressão, de ansiedade, de raiva, de mudança de humor. Então, o meu pitch de vendas passa a contemplar isso aqui, entendeu? Que é o fato de que a gente pode dar exemplos. Olha, a gente tem um número grande de alunos que nos procuraram, que estavam com alguns sintomas de depressão, que estavam com mudanças de humor e tal, e a gente tem um programa aqui especial para fazer isso, já com muito sucesso. Então, é interessante que o aluno preenche isso, mas ele não vê o resultado, então ele esquece. E aí, aqui, por exemplo, outro pitch de vendas super tranquilo, esse é um aluno com vários problemas do sono. E todos aqui na sala têm a tecnologia para resolver problemas de sono. Entendeu? Está na mão de vocês aqui e muitos casos de sucesso. Então, esse aqui é um exemplo de um módulo super simples de avaliação, chamado Mapeamento de Sintomas, que estabelece um link digital convencendo o aluno a te fazer uma visita física. E o mais legal dele, Fernando, não tem custo por avaliação, né? Você pode fazer isso quando você quiser. Ah, sim. Você pode usar, inclusive, para quem tem os nossos sistemas, a gente nem cobra. Ele é gratuito, né? Então, é um negócio que a gente foi muito agressivo até, assim, colocar disponível, né? E esse é um exemplo, assim, muito básico que talvez você nunca pensaria que isso seria uma avaliação física. Então, já que eu estou aqui na tela, Edson, quem quiser perguntar, abre o microfone aí e mete bronca, tá? Vocês estão tímidos, mas vamos lá. Eu vou mostrar um segundo módulo, porque todo mundo aqui conhece Pollock 7 dobras, percentual de gordura, você não precisa da minha ajuda para isso, tá? A gente tem um segundo módulo com inteligência artificial, que é o módulo mais vendedor do mundo, porque se eu conseguir convencer o aluno a vir para cá, tá? Quando ele chega na academia, hoje eu sou capaz de gerar um avatar 3D dele. E eu tenho certeza que todo mundo aqui já viu na ISA aqueles scanners 3D, caro pra caramba, o negócio custa, acho que o mais baratinho custa R$ 75 mil, demorado, lento e tal. Pois bem,
A gente conseguiu fazer isso aqui, ó, com um celular e 2 fotos. Com um celular e 2 fotos, você consegue gerar o 3D do cara com todas as medidas antropométricas e consegue mostrar para ele como está o risco cardiometabólico dele. E ainda gera um relatório totalmente compreensível para o cara entender o risco que ele está exposto de saúde. Porque as pessoas ficam pensando em percentual de gordura, não sei se está aparecendo na tela, tá, Edson? Ah, certinho. Eu não sei se as pessoas ficam pensando em percentual de gordura e elas esquecem que ela pode ter um AVC e ficar paralisada aos 50, aos 60 anos de idade, que ele pode ter sarcopenia, tem um monte de coisas e essas tecnologias elas te ajudam a você identificar, mostrar para o cliente onde que ele está falhando, o que ele deveria estar fazendo, o que ele não está fazendo. E muito importante avisar ele que dentro do seu negócio você tem as soluções para isso, tá? Então, enfim, tem muitos módulos aqui. A ideia hoje não era fazer marketing, não era nada disso, tá? Mas eu lembro que essa mesma aluna que chegou para você com uma sintomatologia muito grande, depois de 3 meses dentro da tua piscina, se exercitando, em baixa intensidade, tudo correndo bem, ela pode até não ter emagrecido, mas os sintomas dela podem ter desaparecido. E muitas vezes você não está mostrando para ela essa vitória que você teve. E como você não mostra, porque você não tem dados dos alunos, tá? Você está deixando a porta aberta para ela virar para você e falar assim: poxa, mas eu estou aqui há 4 meses dentro d'água e eu não perdi nem um grama. Não perdeu, você tem razão, você não para de comer e beber, mas vamos lá. Você chegou aqui, você não dormia, você estava deprimida, você estava com um monte de alergia e tal, e hoje você é uma pessoa com a saúde muito boa. Agora, você quer emagrecer? Vamos para soluções mais avançadas, vamos juntar uma nutricionista, vamos fazer outras coisas aí, tá? Então, assim, numa passada também bastante rápida, tá? Eu falo para vocês que a avaliação física é a maçã baixa do pomar, tá? Se você quer colher, você não precisa de uma escada, tá? Você tem como entrar no pomar e já colher essa maçã baixa. Bom, se não tiverem perguntas, eu tenho uma sugestão da gente seguir em Eu frente queria, aí. se possível, você aproveita, mostra a Bia aí que você completou. Eu usei, inclusive, nas minhas redes sociais faz umas 2 semanas. A Bia completou 1 milhão, né, Fernando? 1 milhão de exames realizados, né? Verdade. A gente tem uma bioimpedância digital, tá? Essa bioimpedância, ela obviamente mede massa gorda e mede massa magra, mas ela te dá um monte de respostas sobre a saúde da pessoa. E é de dentro dela que saem todos esses módulos do 3D, da sarcopenia, de tudo, tá? Essa é uma bioimpedância que, se você fosse comprar, você precisaria gastar aí uns 170 mil reais da marca Embody, tá? Só que a gente conseguiu fazer esse negócio alugável por 340 reais por mês no primeiro plano. Então, as pessoas ainda pensam que a avaliação física tem que ser cara, tem que ser ruim, tem que ficar desatualizada, esconde ela lá na salinha, lá no fundo. E o século XXI já mudou tudo isso, gente. Não tem mais essas restrições em nada disso. Então, uma boa hora para abrir a cabeça aí no negócio, tá? Fernando, Oi. não sei se aqui é hora e lugar para falar isso, mas eu fui cliente de vocês por 12 dias. Não sabia, Luiz. Não, parece brincadeira. Eu fechei o plano com vocês no dia 18/10 e no dia 30/10 eu cancelei, porque a sala que eu iria fazer a avaliação apareceu um trinco na laje meio grande e eu chamei o arquiteto aqui, ele me alertou para tomar um certo cuidado, que eu teria que pôr uma viga Y por baixo ou mudar as caixas, porque o boiler e as caixas d'água do depósito é tudo em cima da sala, né? Então Aham. apareceu esse trinco aí, daí a gente abordou a entrada no Terra Science. Até eu quero elogiar a sua equipe lá, que na verdade eu tinha pago a primeira mensalidade
e nem esperava a devolução, porque a ideia é retomar, né? E o pessoal, sem falar nada, falou, não, a gente vai devolver a primeira mensalidade. Então, o pessoal foi super, super prestativo com relação a isso aí. Não pode ser casa de ferreiro espeto de pau, né? Vocês trabalham com recorrência, nós também, tá? Então a gente sabia, a gente está apostando em você no longo prazo. Eu não fiquei sabendo desse caso, o que é mais legal ainda, né? A equipe já tem essa maturidade de pensar, tá? Que Deus Sim, abençoe o reparo da sala aí, a gente está ao seu dispor, tá? tá, Ah, tá. se não tiver mais dúvidas sobre avaliação física, para eu não avançar no tempo de vocês, tá? Eu tenho uma tese que eu consigo mostrar para vocês muito rapidamente do que eu acho que é o grande erro do fitness. Não sei se vocês gostariam de ver. Bora Ok? lá, bora lá. Vamos lá, tá? E aqui eu usei uma licença poética aqui, tá? E eu vou usar uma metáfora, né? Jesus ensinava por metáforas, eu não sou Jesus, mas eu peguei a manha do cara, tá? Quando você está falando em montar uma academia em 2024, cara, para você entrar no mercado de fitness hoje, você tem que montar uma infraestrutura tecnológica braba, tá? O Edson estava me contando aí das low cost que estão aparecendo em Ourinhos. E, cara, tem umas academias lá, cara, que são verdadeiras proezas. Os caras trazem equipamento de primeira linha, arquitetura sofisticada, engenharia de luz, ambiente, tudo. O mercado é bem diferente, tá? E quando qualquer dono de academia sempre vai pensar na sua unidade como uma plataforma de lançamento para o aluno ter saúde, tá? Então, o exemplo do porta-aviões aqui, ele não é à toa, tá? É um exemplo que, poxa, você carinhosamente pegou todas as suas economias, sua vida, aplicou. Cara, quando esse negócio vai para a piscina, aí o custo também explode, né? Enfim, você montou a melhor plataforma e você tem uma esperança enorme que quem entre aí vai alçar voos maiores e vá para frente, tá? E, claro, quando você coloca seus equipamentos, seus professores, contrata essa garotada aí, todo mundo quer que o negócio decole rápido, tá? Então, você prepara tudo ali para jogar aluno em aluno, para se transformar num aluno ativo, um estilo de vida diferente, né? Só que o que acontece é que o mundo mudou muito e as pessoas não têm mais saúde funcional. Então, eu estava lembrando aqui, Luiz, em 1978 estreou um filme chamado Guerra nas Estrelas. Eu estava na fila, tá? E aí, alguém tirou uma foto da galera na fila e você via direitinho um monte de adolescente magrinho. Aí agora, uns 5 anos atrás, teve Guerra nas Estrelas, a volta do Jedi, sei lá qual, Guerra nas Estrelas 23, e alguém tirou a mesma foto da fila e só tinha obeso, entendeu? São os mesmos adolescentes, estavam todos obesos, tá? Então você monta essa estratégia e na verdade você recebe um Boeing para você fazer decolar, entendeu? O cara está com todo tipo de problema, ele está deprimido, ele está diabético, ele está hipertenso, ele está com sobrepeso, entendeu? Ele não tem músculo, é um outro mundo, tá? E quando você pega lá o teu porta-aviões e lança o cara lá, vai cair na água. Não tem jeito, entendeu? E aí, isso é o chamado churn. Então, no segmento de fitness, tá? O churn é um pouco acima de 100% por ano. Então, você está vendendo, 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 para você ficar parado no mesmo lugar. E ainda tendo que dar desconto, porque a concorrência, quanto mais eficaz você for em vendas, mais ele vai reagir baixando o preço, tá? Mas esquecendo o preço, essas pessoas deixam o negócio porque elas são arremessadas dentro da água. Como que se arremessa alguém? Os professores tratam todo mundo como atleta, em sua maioria. Então, as pessoas são submetidas a cargas de treinamento muito altas, tá? E o que acontece para você resolver isso é que você precisa dar muita pista para esse cara decolar. Muita pista.
Ele tendo pista suficiente, ele muda de estilo de vida. E todo mundo que está aqui na sala tem vários exemplos de alunos com 15 anos dentro da academia, com 10 anos dentro da academia, que chegou obeso, não é mais obeso, entendeu? E que aquele aluno não precisa nem de professor mais. Ele já chega, já sabe treinar, vai embora. Se botar professor, ele deixa o negócio, porque esse cara teve pista para decolar e, eventualmente, força de vontade para escapar das altas intensidades que são aplicadas em pessoas hoje, tá? Ou melhor dizendo, de intensidades erradas, tá? No mundo das piscinas, a gente sofre de um efeito engraçado e contrário, que é a intensidade nunca progride e a pessoa também não progride em virtude disso. Ou seja, existe baixíssimo controle digital sobre a intensidade do treino. E isso, você vai falar, não, mas eu controlo. Então, eu suponho que você tem uma avaliação física muito boa, porque não tem como controlar sem medir, porque é individual e pessoal, tá? Então, eu preparei essa metáfora aí para falar o que, na verdade, para mim, é uma grande oportunidade perdida, que é se você traçar um plano para alguém com a pista correta, em 2 anos, na sua unidade, não tem mais vaga. E quando não tem mais vaga, só tem um jeito, que é aumentar preço. Não tem outro jeito, tá? Então, isso aí seria, digamos assim, um assunto um pouco polêmico, que eu falo, as pessoas normalmente não gostam disso aí, mas é uma firme opinião que eu tenho. Alguma pergunta sobre isso? Fernando, então deixa eu fazer uma colocação que eu achei bastante interessante. Eu te falei que eu estava trocando professor, né? E aí eu caí na graça de um professor lá, porque eu comecei a entrevistar vários professores e as academias aqui subiram até o preço de salário e tal, tá? Ficou, né, uma mercadoria ainda mais escassa, né? E eu conversando com um rapaz, ele não sabia que a gente trabalhava com saúde integrativa, e quando ele ficou sabendo disso, ele falou, cara, eu estou me formando na primeira turma do Brasil, é uma pós, uma especialização em saúde integrativa, eu estou me formando agora. E eu estou doido para vir trabalhar, porque eu não sabia que vocês trabalhavam assim. E ele começou a trabalhar comigo agora segunda-feira. E ele já vai ter a sala ali para poder usar melhor ainda essas ferramentas, porque ele viu ali uma oportunidade de crescimento para a carreira dele também, que é muito importante, porque assim como eu acreditei nesse processo, até nesse posicionamento, né? Nós mudamos até o nome nosso, tudo, fizemos lá um rebrand e tal. Eu já começo a alinhar com profissionais que também têm essa visão. E quando a gente faz isso, você migra para o Oceano Azul. Não sei se o meu raciocínio está claro, mas a partir do momento que você se alinha com pessoas que querem exatamente esse foco aí na sua saúde, as coisas começam a criar um círculo virtuoso e eu sinto que está acontecendo isso. Então, a gente está indo muito bem e assim, eu não vejo como fazer isso hoje de outra maneira que não for tecnologia. Eu também não, eu também não. Eu concordo contigo e deixa eu falar uma coisa. Isso aí é muito imune à inteligência artificial, é de difícil substituição, tá? Você tem que procurar coisas que são mais imunes, tá? Agora, quando você não prescreve quantidade, direito, você não acompanha, não avalia, a inteligência artificial vai fazer isso sozinha, entendeu? Para fazer desse jeito, ela sozinha, ela se vira e ela resolve, tá? Não, Bom, a gente inclusive, tem você 7 usou o minutos. termo imune aí, você usou o termo imune, o que me tranquiliza hoje com a chegada de várias academias low cost na minha cidade é justamente isso, porque eu estou me posicionando de uma maneira que eu não tenho a mínima preocupação, muito pelo contrário, esses caras vão até me ajudar. Porque o cara que entra numa low cost e passa lá batido, se de repente ele perceber que o que faltou no atendimento dele eu tenho, esse cara vai fidelizar comigo e ele não vai nem perguntar o preço. Na verdade ele te livra de alunos que são aqueles alunos que entram e saem rápido também, né?
E a gente não sabe ainda o que vai dar essa aventura de low cost, porque estava conversando com o Edson, tá? As low cost são tudo menos low cost, tá? Elas são low price, tá? Quem é low cost é a Smart Fit, que quando vai comprar uma esteira, compra 5.000. Aí ela consegue baixo custo, tá? Porque a redezinha de low cost que juntou 3, 4 donos para baixar preço, o custo dela é muito mais alto, tá? E o preço muito mais baixo. Então, ó, custo alto e preço baixo é o início do fim. Eu não sei como que isso vai parar, mas eu não vejo muita simplicidade de... Enfim, vai para o vermelho, enquanto tiver quem pague, está tudo bem, né? Mas uma hora esse negócio pode desequilibrar, tá? A gente tem 5 minutos, tá? Talvez a gente possa abrir para perguntas, ou então, se vocês quiserem que eu tente abordar mais um tópico aqui dos meus polêmicos, estou às ordens, tá? Oi, Marilda. Oi, tudo bom? Tudo Deixei jóia? quieto, queria te dar um oi. Deu até saudade, Fernando. Pois é, como é que você está? Então, eu estava ouvindo o Edson ali, né? Até quero saber que faculdade é essa, Edson, para nós buscar esses profissionais, porque eu já não consigo profissionais, e com essa visão, tanto que, para informação do grupo aí, eu tinha e eu tenho, que eu considero que eu ainda tenho, todo esse know-how aí com o Fernando, porque eu quero voltar, se Deus quiser, né? Mas parece que tem que dar um tempo para o mercado, porque as pessoas, uns começam a achar legal e tal, mas não, isso vai demorar, as pessoas não querem isso, não sei o que, querem, sabe? Eu tô com dificuldade, eu fiquei, acho que fechou 3 anos, né? E eu não consegui fazer minha equipe funcionar, né? Assim, com essa visão. Além da pouca, cada vez mais. Eu não tenho gente. Não tem gente para trabalhar. E olha que nós estamos num mercado maravilhoso, que aqui é Canela e Gramado, né? Só que é maravilhoso no sentido, mas tem muita oferta de outras coisas, então o pessoal só quer saber de ganhar mais. Não tem essa paciência de construir algo que ali na frente vai ser melhor, porque as pessoas vão buscar isso. Eu sei disso, eu acredito nisso, mas eu não estou conseguindo botar isso na cabeça das pessoas, sabe? Então, eu até pedi um tempinho ali para poder respirar, porque estava me frustrando ter todo esse material e não estar podendo usar. Usa fisioterapeuta, tá? O quê? Aprende a usar fisioterapeuta, ok? Porque o problema é que com um profissional de educação física não existe um estímulo econômico que seja favorável, porque é o seguinte, ele só está dentro da tua academia para pegar aluno de personal, que paga 5 vezes mais do que você. E o fisioterapeuta não tem isso, entendeu? E eles são bem formados, então ele tem que apostar 100% no teu negócio, eles gostam de baixa intensidade, se vira com o conselho da fisioterapia, faz tudo direito, entendeu? Mas é uma dica de você pegar um atalho aí para escapar desse negócio. Não significa que você vai substituir todo mundo, não é isso, tá? Mas é que você vai montar um time específico. E nós estamos, mais uma vez, com a terceira versão do nosso centro de upgrade humano, entendeu? Aberta. Agora nós estamos em Recife. É espetacular. A gente está montando uma unidade de upgrade humano muito tecnológica, com ticket alto, extremamente interessante. Então, assim, a gente está bem perto de chegar com tecnologias que vão permitir que dentro das unidades de vocês tenham espaços com tickets 3, 4 vezes mais altos do que os atuais. Ótimo, maravilha. Eu estou num processo até, não é o momento de estar falando nisso, mas eu estou buscando até formas de transformar meus funcionários em meus sócios, para ver se isso estimula de alguma forma. Porque, meu Deus, a minha intenção é que todo mundo ganhe muito bem, obrigado, mas tem que construir isso, né? Tem que começar de algum lugar. Enfim, guarda meu material aí. Então, deixa eu encaixar uma pergunta que eu acho que vai ser a cereja aí da tua apresentação, Fernando, que para mim fez uma diferença muito grande no papo que nós tivemos na semana passada, no sábado, né? O Fernando me deu uma dica, pessoal, que vale ouro. Quem ficou até agora aqui, se pegar essa deixa que o Fernando deu aí, tem uma possibilidade muito grande de dar uma turbinada no negócio, que é a
a carta de vinho, como é que a analogia da carta de vinho, essa aí é sensacional, pessoal. Legal. Vamos lá, essa é uma boa coisa para fazer, que infelizmente muito do que eu falei aqui talvez não seja tão prático e tal, mas eu vou falar uma coisa que eu sempre pensei e que eu não entendo por que o pessoal no fitness não usa, que é o seguinte: a precificação e a oferta de produtos que as unidades normais no fitness fazem, ela viola toda e qualquer boa lei de precificação que existe no marketing, tá? Por quê? Eu posso ir numa das unidades de vocês, eu vou perguntar o que tem para vender, e eu vou receber uma oferta com descontos que variam de horário, número de meses que eu quero contratar, se eu quero mensal, se eu quero anual, se eu quero 18 meses, enfim. Então, o que acontece é que quando eu chego na tua academia, só tem um produto, com pequenas variações, tá? Seco e molhado, molhado e seco, mas é um produto, tá? Que varia um pouquinho para o lado. E no mundo, o pessoal não faz assim. Eu fiz um curso, uma disciplina de ensino à distância em Harvard, onde o cara ensina a você criar produtos e precificar eles de acordo com o modelo da carta de vinhos, tá? Então, isso é relativamente simples de entender. Imagina que você e seu cônjuge vão comemorar 20 anos de casado, você vai jantar. Você chega num restaurante e aí o restaurante é chique e o pessoal te dá uma carta de vinho para você escolher. Vamos imaginar que você não é o maior especialista do mundo em vinhos, como eu não sou. Aliás, eu nem bebo, não entendo nada de vinho. E toda vez que você olhar na carta de vinho, o primeiro vinho que aparece é um vinho exorbitantemente caro, um vinho de R$ 3.000, tá? E quando você olha, acho que todo mundo aqui já teve essa experiência alguma vez, né? Assim, de chegar lá, nome em francês, nome tudo mais e tal, e um preço que você olha e fala, meu Deus, o que esse cara está falando aqui? Só que o pessoal faz uma segunda coisa muito sofisticada, que é colocar lá embaixo um vinho muito baratinho, R$19,90, vinho do produtor lá, entendeu? E no meio tem um vinho de R$120, tá? E eu te pergunto, diante desse menu, qual vinho que você escolhe? Se você for como eu, você vai direto no meio. Entendeu? Porque você não entende vinho. Então, cara, você vai chegar para a tua esposa ou para o seu marido e falar, vou comprar o de R$19,90 aqui, você está passando o pior recado do mundo para ela, né? Do valor que você atribui a ela, né? Pode ter um contexto, né? Vocês podem estar, enfim, em algum contexto que justifique, mas na prática não é isso que acontece. 90 e tantos % das vezes as pessoas escolhem no meio. Qual é o problema das unidades de fitness? E aqui eu acho que várias se aplicam, tá? O cliente não é especialista no que você faz, tá? Então, quando ele chega lá e ele descobre um cardápio que só tem um vinho de 120, com uma variação que vai de 120 a 130, entendeu? Ele não sabe decidir, ele não consegue decidir, ele não tem. Aí ele vai procurar na academia do lado. Será que lá tem um vinho mais barato? Será que eu vou fazer pilates, ou natação? Qual que é mais barato, entendeu? Ele não tem um mecanismo. Então, nesse curso de Harvard, os caras ensinaram que você tem que criar produtos de valor muito alto, produtos de valor muito baixo, e no meio o produto que você quer vender. Aí, provavelmente, agora, vocês vão olhar para minha cara e falar assim, tá, bicho, você acha que eu consigo colocar um mensal de R$3.000 aqui na minha academia? Consegue. Primeiro, porque não é para vender. Assim como o restaurante não espera vender o vinho de 3.800. De vez em quando vende, tá? De vez em quando vende. Então, se vender, você esteja preparado, mas ele não está ali para ser vendido, tá? Então, o que você faz? Você pega uma pessoa, quando ela te liga ou quando ela entra no DM do Instagram, ela fala, qual que é o preço? Se você falar 120, velho, você imediatamente começou a concorrer com o teu concorrente, porque isso ela consegue falar. Agora, se você responder, nós temos planos aqui que variam de R$40 por mês a R$3.000 por mês, o mais vendido é o de 120, aí, de repente, você tem um cliente atento.
Isso eu nunca vi. Esse aí vai falar, isso eu nunca vi. Como assim? Tem um plano de 40, tem um plano de 3 mil, mas o que que significa? Entendeu? E o que que você coloca no de 40? Tá? Eu vou. Gente, agora é a hora que eu chuto, tá? Eu não sou empreendedor na área de piscinas, tá? Mas é o seguinte: olha, você tem uma piscina em casa, você pode me pagar R$ 40 por mês aqui. Você vai vir aqui, vai fazer uma aula, eu vou te ensinar como é que você usa a sua piscina em casa. Chutando. Entendeu? Uma única aula e você me paga aqui por 4 meses, você tem direito no WhatsApp para tirar dúvida comigo como é que você exercita em casa, tá? Ninguém vai comprar, vai? Não está ali para isso. E, ó, de vez em quando, pode ser que alguém compre. Então, esteja preparado. É um e-book, é alguma coisa, tá? O que você bota no plano de 3 mil? Ó, você entrando aqui, você tem um professor particular, um personal trainer que vai estar dentro da água com você. Você tem direito de vir aqui 5 dias por semana. Nesse plano já está incluído um nutricionista e um médico, mensalmente, tá? Repito, não é para vender. Ah, mas eu não tenho médico. Procure o seu médico aí, integrativo, endocrinologista, o que for, entendeu? E vira para ele e fala: doutor, quanto é que você cobra numa consulta particular? Eu tenho um plano lá que eu quero incluir sua consulta. O senhor consegue fazer para mim um precinho especial? Não consigo. Tá bom, quanto é que é? R$ 400. Beleza, você está cobrando 3. Você tem margem para oferecer um serviço muito mais personalizado, alguma coisa assim. E repito, isso não é para vender. Isso é para o cara ter parâmetros, entendeu? E lá no meio você encaixa a sua oferta, a que você quer vender. O produto que você, no final das contas, precisa que venda. Por quê? Em vez de você fazer concorrência horizontal, você faz concorrência dentro do negócio. Se você tem o mesmo preço que todo mundo, um pouco diferente, o cara compara fornecedores diferentes. Mas se você bota dentro do teu negócio faixas, eu pelo menos dedico algum tempo para entender suas opções, tá? E essa é uma contribuição que eu queria deixar, né? Porque o papo hoje foi meio voador, eu peço desculpas, tá? Mas para uma coisa muito pragmática, experimente, assim, pô, mas eu não vou arriscar. Beleza, faz você mesmo um atendimento, você, dono, entendeu? Cria 2 produtos fictícios, um e-booking numa ponta e um com médico na outra, e faz o teste com um cliente, entendeu? Quanto é que custa? Temos planos de R$ 40 por mês até 2.800. Enfim, detalhe aí eu deixo com vocês, tá? Tem alguém que levantou a mão aí, Fernando? Ahn, Acho que é o Tem Júnior, bastante parece. gente, eu não vi a mão levantada. É só abrir o microfone e perguntar. Eu acho que é o Júnior. Tá. Aqui para mim não parece Edson, engraçado. Edson, Fernando, tá me ouvindo? Oi, Júnior, pode falar. Tudo bem? Eu tinha levantado a mão, mas aí você fez a sua complementação aí e já apareceu aqui algumas ideias, né? De como que a gente poderia trabalhar isso aqui dentro da nossa realidade. Então é usar a criatividade realmente, né? Pro R$ 40 e pro R$ 3.000. Eu acho que vale a pena tentar, sim. A gente não pode aceitar aí, né, a maneira como que tá, principalmente quando não se está dando certo, né? Se você sente dificuldade, tem uma linha de objeção muito grande, em relação à sua apresentação de preço, vale a pena, sim. Gostei da sugestão aí, agradeço. Muito bacana. Eu que agradeço, Júnior. E a sugestão não é minha, é de Harvard, tá? Eu não tenho essa capacidade nem de longe, tá? É só dizer para vocês que eu sempre usei isso, sempre fui muito bem sucedido no mercado usando essa simples técnica, tá? E eu falo aqui para deixar vocês um pouco provocados, né? O horário eu acho que já avançou aí para vocês, mas é o seguinte: é, o negócio de fitness é tão bom, tão bom, tão bom, que não precisa usar tanta sofisticação, porque, sinceramente, se você pensar num ambiente de shopping center, se você não usar isso, você está morto. Você não sobrevive. Se você usasse as regras de negócio de academias dentro de uma praça de alimentação de shopping, você estava acabado, entendeu? E o fitness é tão bom, tão bom, tão bom, que ele permite que a gente ainda consiga ficar com a porta aberta e às vezes até lucrativo,
usando técnicas de marketing já ultrapassadas. Então, uma dica é que vocês enfiem o nariz em estudar o que tem de mais avançado em técnica de marketing, como essa simplinha. E o Júnior tem razão, é teste, tá? Você não precisa mudar tudo, mas você precisa fazer teste um atrás do outro, até você descobrir quando a tua concorrência já não é mais a dona do teu preço. E, caras, vocês têm piscina, vocês têm uma barreira de entrada gigante, vocês estão numa posição, entendeu? Para mim, o futuro da lucratividade do fitness, em grande parte, passa por vocês, porque quer queira, quer não, vocês têm que trabalhar em baixa intensidade, a água diminui a intensidade, vocês têm uma necessidade de investimento gigantesca. Você vê que hoje abre pouca academia com piscina, porque o investimento é muito grande, tá? E provavelmente esse ativo já está amortizado. Então, esse grupo aqui é um grupo que tem tudo para lucrar bastante nos próximos 15 anos. Bom, maravilha, Fernando. Tenho só a agradecer por essa contribuição aí. Pessoal, eu falo agora como cliente da TerraScience, assim, tudo que o Fernando colocou para mim quando... aquele papo de vendedor, né? Mas tudo que ele colocou para mim realmente aconteceu, tá? A gente hoje consegue trabalhar com certo sossego no mercado porque a gente aplicou essas técnicas, a gente está trabalhando com isso. A Marilda falou em 3 anos, já faz bem mais tempo que eu estou nessa batalha aí, porque eu já vinha fazendo um trabalho parecido com o Cássio, tal, mais na área fisiológica, e muito embora a gente é apaixonado por fisiologia, todo o processo de treinamento, aquela coisa toda, se você não tiver um bom marketing, uma boa apresentação, uma boa maneira de mostrar isso, de comunicar com o seu cliente, ele não vai querer saber de VO2, enfim, isso aí tudo fica para o banco da faculdade, entendeu? Isso aí fica para o treinador lá que vai para a performance. No nosso caso hoje, é eu pegar uma pessoa, por exemplo, que está dormindo mal e falar para ela, cara, só da gente melhorar o seu sono, eu já consigo transformar a tua vida, eu já consigo baixar o teu mapeamento de sintomas, você já sai do vermelho, vai para o laranja, depois você vai para o amarelo. Vocês estão vendo essa garrafinha aqui, ó? Eu comprei 100 garrafas dessa aqui, eu comprei 100 garrafas dessa e marquei o logo da Nadbem, por acaso essa não está marcada porque não sobrou para mim, e a gente fez assim, ó, a gente criou uma campanha agora, chama Desafio da Hidratação, porque a gente percebe que muitas pessoas, elas não têm o hábito de beber água. Então, nós chegamos, fizemos a pessoa assinar um termo, ó, você está participando do Desafio da Hidratação, você vai ganhar essa garrafa e durante 30 dias você vai ter que vir com essa garrafa na academia, postar na rede social. Nem todos postam, porque eu tenho muita gente CB, né, cabelo branco, às vezes a pessoa não usa, fala, não, tudo bem, essa parte aí até passa. Mas eu quero que você venha com ela, eu quero que você saia com ela, leva para o trabalho, leva para o lazer, leva para a viagem. E está sendo um absurdo essa campanha, a repercussão que está dando. Que aí o cara está andando com a garrafinha, vem no mercado com ela, está no carro, está na festa. E aí o cara fala de mim, ele fala, pô, isso aqui é uma campanha que a academia está lançando lá, eu não bebi água, agora eu não posso mais ficar sem isso aqui e tal. Então, você vai marcando o seu posicionamento. E são coisas que a gente aprendeu aí num mapeamento, por exemplo. Chegou ali, você fala para a pessoa, pô, você não bebe água, cara, como é que você quer render? Como é que você quer emagrecer? Como é que você quer ter uma boa microbiota? Você não está fazendo a sua parte. Então, são processos que são construídos ao longo do tempo, mas que são muito duradouros, que são muito consistentes. Genial. O cara está vendendo água e ganhando dinheiro. Essa é a ideia. Senhores, muito obrigado. Senhoras, Valeu. muito obrigado. Me convidem mais vezes. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Que Deus abençoe grandemente os negócios de vocês, tá? As pessoas precisam do que vocês fazem. Vocês são verdadeiros heróis, tá? Contem com a TerraScience, se a gente puder ajudar em algo, vai ser um prazer, tá? Muito obrigado aí. Valeu, um abraço, Fernando. Muito obrigado. Valeu, um abraço.